Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje é sobre as leituras que eu fiz nos últimos meses. Os livros que eu li em janeiro e fevereiro. Vamos tentar voltar aos vídeos de leituras do mês, para que eles sejam um hábito aqui nesse canal, para que qualquer vídeo, né gente, seja um hábito aqui nesse canal. Porque olha, são idas e vindas. Às vezes eu demoro a aparecer por aqui com os vídeos, mas eu tenho conseguido manter o meu Scoob atualizado. Então, se você também usa o Scoob e quiser me adicionar por lá, o link fica sempre na descrição. Vou tentar falar mais ou menos na ordem que eu realmente li esses livros. E o primeiro livro que eu concluí neste ano de 2025 foi mais um livro da Taylor Jenkins Reid. Eu li o livro Depois do Sim. Eu li no Kindle, então vou deixar a capa por aqui para vocês. Eu já li vários livros dessa autora, alguns eu gosto bastante, outros eu gosto mais ou menos. Eu tenho o meu trio favorito da autora, que é Daisy Jones, Evelyn Hugo e Evidence of the Affair, que... Evidência de uma Traição? Acho que é isso. São os três que eu mais gosto dela. E o Depois do Sim não se tornou um favorito, mas eu gostei bastante da experiência dessa leitura. Foi um livro 4 estrelas para mim. E nesse livro a gente acompanha a história de um casal, a Lauren e o Ryan. Eles se conheceram com 19 anos e quando a história começa, eles já estão em um relacionamento há 10 anos. É um casal jovem, mas com um relacionamento, né, com uma história juntos já bastante longo. Eles começaram a namorar aí com seus 19 anos, depois de um tempo eles se casaram. Tudo fluiu muito bem durante boa parte da vida deles, né, junto. Mas atualmente eles estão vivendo uma crise. Eles estão com bastante dificuldade de se entenderem. As pequenas coisas do dia a dia têm irritado bastante, sabe? Eles têm dificuldade de comunicar. Os dois. E isso está acontecendo para os dois. Os dois sem paciência um com o outro. Nenhum quer ceder mais nas coisas. Um dia eles resolvem, vamos conversar, vamos ver o que a gente faz, porque do jeito que tá, não dá pra continuar. E o que é que eles decidem? Eles decidem que eles vão ficar um ano separados. Depois desse um ano, eles vão se reencontrar e decidir de fato o que é que eles vão fazer. Em comum acordo, eles chegam aí a essa decisão de ficarem um ano separados e vivendo como se solteiros fossem. Então eles podem sair com outras pessoas, conhecer outras pessoas e eles não podem se comunicar. Tem esse acordo, você não vai me ligar, você não vai me mandar mensagem, você não vai bater aqui na porta da minha casa. E é claro que vendo isso de fora é uma decisão. É tão fácil julgar, você vê um casal e falar que é isso, tem que sentar e resolver, ou então separa de vez. Mas eu, particularmente, quando eu vejo um casal de um relacionamento tão longo, e quando o casal, em comum acordo, chega a uma decisão do que faz sentido para eles naquele momento, o que eu penso? Ninguém tem nada a ver com isso. E nesse livro, a gente tem mais contato com o ponto de vista da Lauren. E, inclusive, ela tem essa dificuldade durante um tempo de falar sobre isso com as pessoas, de falar o que é que está acontecendo para sua família, por exemplo. Eu acredito que é muito por isso, né? Por pensar que as pessoas vão julgar, vão condenar a decisão que os dois tomaram. Achei interessante também que a autora consegue mostrar muito bem nessa história como as expectativas de cada pessoa para um relacionamento, como elas podem ser bem distintas. Então tem alguns momentos em que a Lauren conversa sobre isso, se eu não me engano é com a sua mãe. E aí ela percebe, assim, como para a mãe dela, o que a mãe dela espera de um relacionamento amoroso é diferente do que ela espera de um relacionamento amoroso. Por mais que esteja todo mundo se relacionando, digamos assim, as pessoas do seu convívio, né, estão em relacionamentos, mas cada uma pode ter expectativas diferentes e o que cada um espera de um relacionamento pode ser bastante particular. É plural a nossa maneira de ser, então também é plural a nossa maneira de relacionar, né? E é essa história de muitas vezes você pode olhar para as decisões do outro e pensar, eu nunca faria isso, e tá tudo bem. Você não tem que fazer o que o outro está fazendo se aquilo não faz sentido para você. E aí, quando você está se relacionando com alguém, aí vocês dois têm que encontrar esse equilíbrio, né? Mas o que as pessoas de fora estão achando? Aí, meu amor. Eu gostei muito dessa leitura, eu gosto bastante dessa autora. Sempre que possível eu leio algum livro dela, eu já li vários e eu recomendo, eu indico pra você. Na sequência e inconscientemente, eu acabei pegando um livro pra ler que traz um tema semelhante ao tema do livro anterior. Claro que levando em consideração todas as diferenças temporais e geográficas que separam esses dois livros. O Depois do Sim foi escrito pela Taylor Jenkins Reid, uma escritora contemporânea estadunidense. E o outro livro que eu li foi esse aqui, Felicidade Conjugal,
do Tolstói, um escritor russo, e essa sua novela foi publicada em 1859. Então, sim, muitas diferenças permeiam esses dois livros, mas ambos trazem histórias de relacionamentos amorosos a longo prazo. Então, é essa a semelhança entre essas duas histórias. E eu tinha esse livro parado aqui na minha estante há um tempinho considerável, eu comprei em alguma promoção, e aí um belo dia eu olhei para a estante, vi este livro e falei, hoje chegou a sua vez. E aí eu li. Aqui nós conhecemos a Maria, eu vou chamá-la assim, o nome dela vai estar aqui. E eu já deixo o aviso, peço licença, pois não sei pronunciar esses nomes russos, mas vai ficar escrito aqui na tela. Combinado? Então nós conhecemos a Maria, ela é uma jovem de 17 anos e ela ficou órfã há não muito tempo, ela perdeu os seus pais, não ao mesmo tempo, né, não foi um acidente, por exemplo, ela já tinha perdido um deles, depois de um tempo o outro morre, eu não lembro qual dos dois ela perde primeiro. E a história não entra em grandes detalhes, assim, da sua condição social, mas, pelo que é dito aqui, pelo que é pincelado aqui em alguns momentos, é possível perceber claramente que ela é herdeira de propriedades e bens, enfim, ela vem de uma família com boas condições financeiras. Então, ela consegue viver confortavelmente, financeiramente falando, com as posses que os seus pais deixaram. Porém, por ser mulher a essa época, ela não podia administrar os bens, administrar ali as propriedades. Então, é um amigo, um antigo amigo da família que fica responsável por isso, o Ciergue. E o romance que existe nessa história é entre os dois, a Maria e o Ciergue. Então, como ele fica responsável por administrar aí essa propriedade, né? Ele era amigo do pai dela. De tempos em tempos ele aparece ali na propriedade, faz umas visitas. E aí, com o tempo, com essas conversas, vai surgindo um interesse amoroso entre os dois. E eles têm uma diferença de idade considerável. Ela tem os seus 17 anos, ele tem 37 anos. Para a época em que esse livro foi escrito e publicado, nem creio que essa conversa sobre idade fosse uma questão. Não sei. Hoje em dia, a gente tem mais questões sobre isso, né? Ele, inclusive, teve mais resistência que ela para assumir, para confessar que sim, estou interessado em você, estou me apaixonando por você. Porque ele pensa, olha, eu tenho 37 anos, eu já sei de certas coisas, porque eu já vivi mais coisas que você. Eu sei o que é que eu não quero mais para minha vida. Eu sei de coisas que eu já vivi e não quero mais viver. Por exemplo, ele sabe que ele quer viver uma vida tranquila, no campo, né, assim, em uma propriedade mais afastada. E ele fala isso para ela, que ela ainda tá jovem, ela vai querer viver outras coisas e conhecer outros lugares. E ela diz que não, o que você quer também é o que eu quero. Mas depois de algum tempo, ela percebe que ela quer sim. Porque eles visitam uma cidade, né, eles vão para Petersburgo. E aí eles vão a bailes, né, essa vida noturna ali, muito diferente do que ela estava acostumada ali nessa propriedade mais afastada onde ela vivia. E ela fica assim um pouco deslumbrada com aquela vida, com aquilo que está acontecendo. E nesses momentos eles vivem aí uma crise no relacionamento deles, né? Porque ele sabe que ele não quer mais aquilo para ele, não quer viver ali, mas ela quer. Tem uns arranca-rabos, sim, eles têm umas discussões, jogam coisas na cara um do outro, mas ele não tenta persuadi-la, sabe? Isso é interessante. Ele demonstra, assim, a sua insatisfação, que não é aquilo que ele quer, mas ele não tenta, sei lá, obrigá-la. Uma história de um relacionamento a longo prazo. Aí tem uma primeira parte onde é esse processo dos dois se descobrindo, assim, descobrindo essa paixão, esse amor, e criando coragem para assumir que estão apaixonados um pelo outro. E aí essa segunda parte dele já vivendo um relacionamento há mais tempo, vivendo essa crise, né? Porque eles querem coisas diferentes. É uma história sobre isso, sobre as transformações de um relacionamento longo, sabe? E a paciência que ambos precisam ter para que um relacionamento longo se mantenha. A paciência de passar junto com o outro, pelas fases do outro, ainda que aquilo que o outro está passando talvez não faça sentido para você, você não está vivendo aquela fase também, mas essa paciência de esperar, né, o tempo do outro para certas coisas, o que não é fácil não. Não é minha obra favorita do Tolstói, não.
inclusive de obras mais curtinhas dele, assim, né, de novelas, eu gosto bem mais dessa aqui, que é A Morte de Ivan Illich. Já fiz vídeo sobre esse aqui no canal. Depois eu li um, que é aí sim um favorito. Que livro maravilhoso. Alto da Compadecida, do Suassuna. Gente, que é isso? Que coisa maravilhosa. Saiu o segundo filme há não muito tempo, né? E aí eu quis ler o livro antes de assistir o segundo filme. Só que depois que eu li o livro, o segundo filme já tinha saído do cinema aqui da minha cidade. Então eu não vi o segundo filme até hoje. Mas enfim, valeu porque foi o segundo filme que me fez ler o livro. Já conheci essa história porque o primeiro filme eu já vi várias vezes. E aí, por já conhecer a história através do filme, eu pensei que eu não fosse gostar tanto assim da leitura, mas eu tava enganadíssima. Sim, é muito parecido, assim, a adaptação é bem fiel, tem inclusive diálogos que estão aqui, estão iguaizinhos lá no filme. Mas é maravilhoso. Eu nem lembro a última vez que eu me diverti tanto com uma leitura. Leiam isso aqui, ainda que você já tenha assistido o filme. Eu já tinha assistido o filme e eu amei. E é uma leitura muito rápida, porque é uma peça de teatro, né? Você passa por essas páginas aqui, ó, você nem percebe. Divertidíssimo, maravilhoso e com críticas, assim, tão sutis e inteligentes. Ai, meu Deus, eu fiquei muito apaixonada. Quero muito ler outras obras do Suassuna. Ah, eu li também este livro, O Dia que Não Terminou, do Léo Fará. Eu já tinha lido um livro deste escritor. Ele é um capitão do Corpo de Bombeiros. E cadê o livro que eu li? Esse aqui. Eu já tinha lido esse livro dele, que se chama Além da Lama. E nesse livro ele faz um relato de quando aconteceu o rompimento das barragens em Mariana. O emocionante relato do capitão dos bombeiros que atuou nas primeiras horas da tragédia em Mariana. Um livro, assim, incrível e fortíssimo, né? E eu gostei muito dessa leitura, mas isso aqui é um livro de não ficção, né? É um relato real do que aconteceu ali nessas primeiras horas. E aí um dia eu tava rolando o feed do Instagram e me deparei com uma frase que eu achei interessante. E quando eu fui ver, era uma frase desse livro aqui. E aí eu fiquei curiosa e fui atrás. Porém, esse livro, como tá aqui na capa também, ficção baseada em fatos reais. Então, isso aqui é uma história onde ele tem liberdade criativa. Nesse livro, nós conhecemos a história de 5 pessoas, se eu não me engano, e todas elas fizeram tentativas de autoextermínio. Então, pessoas que tentaram tirar a própria vida. Importante avisar, não é todo mundo que gosta de entrar em contato com histórias que abordam essa questão. E aqui nesse livro traz a história de uma equipe de corpo de bombeiros, e aí eles recebem todas essas ocorrências no mesmo dia, uma na sequência da outra. Aí eu até acredito que talvez ao longo da sua carreira aí, né, enquanto bombeiro, talvez ele realmente tenha atendido ocorrências semelhantes a essas, mas imagino que não foram todas no mesmo dia, uma na sequência da outra, como aparece aqui na história. E todas as ocorrências desse dia são pessoas tentando, né, tirar aí as suas vidas, e pessoas muito diferentes. Eu acho que esse é um ponto que ele tenta mostrar aqui. Pessoas de idades diferentes, homens, mulheres, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que estão em um relacionamento, pessoas que estão sozinhas, se sentindo solitárias, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Então ele traz essa questão, né, de como é algo que permeia vidas muito distintas, que não é algo presente em uma realidade específica, né? É um livro interessante, com um tema importante, mas a forma como foi narrado, a forma como foi construído, não me agradou tanto, porque ficou meio no raso, meio no superficial pra mim. E agora, pra finalizar, nós vamos entrar em 2 livros que, assim, no meu coração, eles não ocuparam um lugar especial. Não, livros assim que eu pensei, gente, não poderia ter gostado menos. Todo respeito às autoras e respeito aos leitores que gostam desses livros. O primeiro deles, O Jardineiro que Tinha Fé, da mesma escritora do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Nunca li esse outro livro dela também. Esse aqui foi a minha primeira experiência com a autora. Esse foi um livro que a gente leu pro clube do livro que a gente tem aqui na nossa cidade. E aí a gente sorteia uma pessoa do clube e essa pessoa escolhe um livro para que a gente leia. E aí indicaram este livro. E, no geral, foi um livro que não agradou ninguém.
Ninguém gostou deste livro. Pelo título, você fala o jardineiro que tinha fé. Tá, é um livro que vai falar sobre fé, sobre espiritualidade. E eu gosto de ler sobre isso. Eu tenho minha religião, mas assim, eu gosto de ler relatos de pessoas, assisto vídeos também, de pessoas que falam sobre sua fé, sobre a sua espiritualidade, sobre a sua religião, e não necessariamente a mesma religião que a minha. Então é um tema que me interessa. Não foi esse o problema pra mim. Mas a forma como as coisas são desenvolvidas aqui não agradou. É um discurso assim de tente sempre ver o lado bom das coisas e acredite que as coisas possam melhorar. E assim, ok, é importante ter esperança, muito importante. Se a gente não tiver esperança, inclusive, fica muito difícil levar os nossos dias, né? Mas assim, vem de um discurso, de um lugar onde você precisa se doar meio que sem precedentes, assim. Faça o bem pelo outro e meio que se anula. Você se anula tentando fazer algo de bom pro outro. E aí eu acho um pouquinho complicado. É importante essa doação, o servir, sim, mas você tem que olhar para você também. O quanto aquilo tá exigindo de você e se tá sendo possível essa doação, sem se anular. Então se fortaleça para você conseguir ajudar os outros ali também. Enfim, não rolou. Por fim, o outro livro. Esse agora, amigos, é um livro que tanta gente gosta. Tudo é Rio, da Carla Madeira. E eu não tenho nem palavras, porque nada funcionou pra mim nessa história. Nada. Eu já tinha lido um outro livro dela, Véspera. Não tinha gostado muito da história em si, mas tinha gostado da escrita, tinha gostado da forma como ela descrevia situações, sentimentos. E foi por isso que eu pensei, em algum outro momento eu vou tentar um outro livro dela. E aí eu li Tudo é Rio e funcionou menos ainda, porque nesse nem história, nem escrita, nem personagens, nem narrativa. Eu sentia que ela criava situações muito absurdas, situações extremas, assim, de violência, de sofrimento, de desgaste, pra chocar, sabe, pra impactar o leitor e a gente ficar, nossa, que coisa horrível é essa. E, infelizmente, coisas horríveis, mas muito possíveis. Todo mundo acho que consegue visualizar aquilo ali acontecendo na vida de algumas pessoas. Mas daí, quando você cria uma situação assim absurda, extrema, eu espero essa mesma profundidade nos personagens. E não tem. Não tem profundidade. Eu não consegui ver profundidade nos personagens. O que me incomodou nessa história não foi o fato de não concordar com os personagens. Eu não preciso concordar com personagens de livros para gostar de um livro. Eu posso, inclusive, detestar personagens de um livro e amar um livro. Deixa eu achar um exemplo. O Morro dos Ventos Uivantes. Eu não gostava de nenhum daqueles personagens e eu amo essa história. Então eu não preciso me identificar. Eu não preciso ver um espelho de mim ali naquela história para gostar dela. Não foi isso que me incomodou. Mas eu senti personagens pouquíssimo desenvolvidos. Rasos demais. Nas justificativas que ela tenta dar para as coisas que acontecem. Não deu. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Tô terminando assim, meio apressada, porque eu tô atrasada para um compromisso. Mas muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que você faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau!